emoções carregam nós que não são seus? Van, primeiro, nem sabia que emoção tinha nó, tinha emaranhado, era amarrada com alguma coisa. Que dirá imaginar que as emoções carregam nós que não são meus? Aí você piorou todo o processo. Aí agora você me confundiu. Aí agora você vai ter que explicar, né, do que é isso que você está falando, porque eu não entendi nada. Calma que eu vou explicar. Primeiro de tudo, você já é inscrito no canal? Já deixou seu like? Porque você assistiu o vídeo aqui, mas não deixar seu like, não vai garantir que a nossa comunidade cresça, que mais pessoas alcancem essa mensagem, que mais pessoas entendam sobre a questão da mente, das emoções na vida delas. E você também não colabora com o meu fato de estar aqui gratuitamente, entre aspas e parênteses bem grande, porque gratuito aqui não tem nada, mas a gente coloca isso, né? Conteúdo que você vê nas redes sociais, gratuito, duvide disso, porque não é, mas é a sua forma de contribuir com o nosso canal, com o nosso tempo, com o nosso estudo e principalmente com o seu auxílio nesse sentido, de que você melhore as suas emoções a cada dia, de que você encontre diferenciais, de que você encontre um sentido naquilo que você vem trabalhando dentro do seu processo de autoconhecimento, claro que com a nossa ajuda na medida do possível. Então, deixa o joinha, não te custa nada. Se você não gosta do que eu falo, pode deixar o dislike também. O YouTube aceita como normal, tanto like quanto dislike. Somos amigos do mesmo jeito. E é sobre isso, né? Esses nós que as emoções carregam que não são meus, que não são seus, que nós são esses. Tem uma série de aspectos que a gente pode trabalhar nesse sentido aqui. Se eu fosse falar da visão sistêmica, eu falaria do emaranhamento. O emaranhamento é algo que acontece dentro das dinâmicas sistêmicas e familiares quando a gente se enrola, quando a gente se enrosca na história de alguém. E você acha que isso é difícil de acontecer? Você acha que nunca aconteceu com você, né? Imagina, eu me enroscar na história de alguém, Ivan, como assim? Por inúmeras vezes, inconscientemente, a gente se enrosca na história de alguém. Seja porque a gente julgou, seja porque a gente quis ou pensou na possibilidade de fazer diferente, batendo no peito egoicamente do que eu sou melhor do que aquela pessoa e eu vou chegar e vou arrebentar e vou fazer diferente e aquela pessoa vai ver e eu vou esfregar na cara dela, né? Ou seja, de uma maneira totalmente desconhecida, porque isso também acontece. Vamos supor que na minha família, após a vivência dos meus avós, então dos meus bisavós para trás, bisavós, tataravós, tetravós, alguém lá da minha família quis estudar direito e não conseguiu. Um homem, uma mulher da minha família, um ancestral meu, um tio, um primo, um biso, tetrabiso lá, sonhava muito em estudar direito e não conseguiu. A vida dele foi impedida de diversas formas que ele não conseguiu acessar a faculdade de direito. Eu cheguei no sistema e um dia uma luz brilhou e eu falei assim: eu vou estudar direito, que eu estou gostando desse negócio aqui, eu estou lendo, estou estudando para concurso, estou achando muito legal a filosofia do direito, estou achando muito legal a história do direito, né? E vou estudar isso aqui. Estou achando legal pra caramba direito constitucional, amava, vou fazer faculdade disso.
Bastou isso para eu me emaranhar naquele destino de uma pessoa totalmente desconhecida do meu sistema. Nunca tinha ouvido falar na pessoa, não sei quem é, mas quem sabe, de alguma forma, a minha alma se conectou com a alma desse ancestral meu e falou: opa, agora a gente consegue estudar direito, vamos lá. Emaranhei. Minhas emoções entraram nessa conexão de nó com o emocional desse ancestral meu. Tá, isso aí foi no sentido positivo, Van, legal. Aí você fez a faculdade, aí você estudou, você se tornou advogada, maravilha, você abriu caminho para as pessoas da sua família, dos seus sobrinhos para frente, todo mundo que quiser fazer direito, né? Você já abriu espaço, ok, legal. Mas e quando isso é ruim? E quando essa situação é negativa, por exemplo? Também acontece, né? No caso de uma situação bem densa, né? Uma morte premeditada, uma pessoa que sofre muita violência, isso também acontece, tá? E por que que isso é um nó emocional? Porque as nossas emoções, elas funcionam, e a gente já falou isso aqui várias e várias e várias vezes e vai continuar falando, no nível inconsciente. E você imagina que no teu inconsciente você tem lá um oceano profundo. Sabe aquele oceano que você não enxerga nem o fundo do mar, nem pedra, nem coral, nem peixe, nem nada, porque é tão escuro, tão escuro, tão escuro que ninguém nem sabe a profundidade? Assim é o nosso inconsciente. E esse inconsciente, ele também assimila o inconsciente coletivo do geralzão, do planeta, da vivência que eu tenho naquele momento e de outras vivências históricas anteriores, assim como o mesmo inconsciente coletivo do meu sistema de família, das pessoas da minha família, da família da minha mãe, da família do meu pai, da família dos meus avós, dos meus bisavós. Essas anteninhas do inconsciente, elas estão mergulhadas profundamente em todos esses universos aí. Você tem ideia do que tem de informação aí? Só nessa brincadeirinha? Não dá nem para imaginar, não dá nem para contar. É muita coisa, é muito volume. E junta ainda um pontinho de lá, pontinho de cá, pontinho de lá, pontinho de cá, das informações que a gente recebe hoje em pleno 2026 no nosso smartphone, no nosso notebook, através das telas, através das redes sociais. É muita informação. E aí esses nós emocionais, eles captam aquilo que está conectado com a minha estrutura emocional. Eu aqui trazendo o meu exemplo de Vanessa. Você que está aí assistindo o vídeo, leva o exemplo para você. Então, esses nós emocionais, na grande maioria das vezes, podem não ser meus. Van, você está me dizendo que então, se acontece uma coisa, X ou Y, Z comigo, aquilo pode ter sido de outra pessoa e não meu? Pode, se houver um motivo específico para que esse emaranhamento emocional, esse nó emocional, sirva na sua vida para alguma coisa que te conecte a isso. Caso contrário, não tem remetente errado, não tem destinatário errado. Assim como o peru não morre na véspera do Natal. Ele morre no tempo exato que ele tem para servir a ceia. Entende? Se aquilo que aconteceu não tem funcionalidade com o teu momento de vida, com a tua perspectiva, com aquilo que você está disponível para aprender, com a tua evolução de consciência, automaticamente aquilo não vai acontecer na realidade para você, porque não vai te servir de nada. Então, se não vai servir de nada,
não precisa estar ali no campo exatamente. Essas questões dos nós emocionais da vida adulta que você traz hoje, dificuldade financeira, dificuldade profissional, dificuldade nos relacionamentos, dificuldade na vida social, dificuldade no país que você mora, dificuldade N, eu poderia ficar aqui até amanhã dando uma série de dificuldades aí para você pensar, elas podem estar nesses nós emocionais da sua família de origem. Elas podem estar conectadas aos nós emocionais da sua mãe e do seu pai. Elas podem estar conectadas aos nós emocionais dos seus avós. Um outro exemplo que eu lembrei agora, né? Quando eu fui para Salvador, eu passei muito mal. A única vez que eu estive lá, em toda a minha vida, em todos os meus 50 anos, eu passei muito mal. Automaticamente, quando eu saí do Pelourinho, eu estava visitando o Pelourinho, aí eu parei para fazer um lanche lá, fiz, não deu 15 minutos que eu fiz o lanche, comecei a passar mal, como se eu tivesse, sabe, de ressaca. Foi muito potente o negócio. Tanto que eu tive que sair de Salvador no outro dia, porque eu não estava aguentando mais ficar lá. O que causou esse movimento emocional que foi jogado diretamente para o físico? A situação que eu lembrei que eu tenho uma boa parte da minha ancestralidade lá do sertão de Alagoas, onde minha avó nasceu, minha avó paterna, em União dos Palmares. Ela nasceu na região do Quilombo, lá. E quando eu cheguei em Salvador, automaticamente a memória fez assim, né? Conectou. Eu senti a egrégora dessa conexão emocional fatídica. E aí, no outro dia, a gente deu um jeito de sair de Salvador e a gente foi para Porto Seguro, e aí ali a gente conseguiu melhorar. Então, esses nós emocionais que a gente passa por eles ao longo da vida, em algumas situações, caso seja óbvio, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para algo que a gente vai extrair daquilo, né? Passam por esse funil desses nós conectados, seja a humanidade, seja o inconsciente coletivo, seja o meu inconsciente familiar. Tudo tem um porquê. K é acima como K é abaixo. Não é exatamente essa a frase, mas é algo nesse sentido aí. Espero que você tenha refletido um pouco sobre os seus nós emocionais e se você está passando por alguma situação de desafio emocional, clica no link da descrição, marca uma sessão de diagnóstico comigo e a gente vai conversar mais sobre isso. E eu vou te ajudar a desconectar esses nós emocionais que você tem aí te atrapalhando na sua vida hoje. Meu grandíssimo beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.